Então, beleza. Pessoal, a gente vai se concentrar nesse ponto aqui da página 26, onde falaremos sobre a teoria de Malthus, ou a teoria malthusiana, ok? A gente, se der tempo, fala um pouquinho sobre a outra teoria, que foi a teoria reformista, que vocês não precisam se concentrar tanto nessa teoria reformista, certo? Visto que a teoria de Malthus é uma teoria mais qualificada, uma teoria bem mais elaborada, enquanto a teoria reformista só está ali por cima, só estudando algumas partes sobre esse crescimento populacional, ok? Então a gente vai se concentrar mais nessa teoria malthusiana. Como nós vimos na aula passada, aí na página 26, certo? Nós trabalhamos um pouquinho sobre os problemas populacionais que Malthus ele via, ok? Bora lá, gente, certo? Então, Malthus ele via todo esse problema e essa dificuldade que poderia ocasionar-se através desse crescimento absurdo da população. Ou seja, a população estava crescendo de uma forma tão acelerada que Malthus viu que isso poderia trazer um problema socioeconômico. Ou seja, um problema tanto da sociedade quanto na questão econômica. Certo? Então isso poderia trazer prejuízos para a nação e, consequentemente, uma certa crise. A gente viu que Malthus era um pastor, certo? Um anglicano ali e também economista, ali na Inglaterra, certo? E após essa revolução industrial, a gente viu que teve uma consequência do exagero na questão do crescimento populacional pobre. Ou seja, as pessoas estavam nascendo em uma quantidade muito maior, porque agora os maridos estavam desempregados, não passavam mais tempo fora, agora estavam passando mais tempo em casa. Então isso fez com que houvesse um aumento populacional e, lógico, a sociedade ficava cada vez mais pobre, porque as máquinas estavam substituindo o homem, as máquinas estavam fazendo o serviço do homem. Então isso fez com que essa sociedade ela aumentasse, certo? Exponencialmente, mas ao mesmo tempo fez com que essa sociedade ficasse rica ou pobre? Pobre, ok? Então a sociedade ficou pobre. Então os pais já começaram a ter medo de se reproduzir, porque como é que vai se reproduzir se não tem como alimentar? É isso? Então teve essa dificuldade que Malthus ele previu, certo? Ele conseguiu enxergar durante esse período. E a gente agora vai para a página 27, que foi uma parte que não falamos. Então olha só, acompanhando a leitura, nós vemos o seguinte: segundo Malthus, quando a população não é detida por algum obstáculo, sim, tende a crescer de forma acelerada, duplicando-se a cada 25 anos. A gente também viu essa parte. Só explicando, Malthus ele diz que se não houver uma barreira, um empecilho, por exemplo, como uma doença, uma epidemia, certo? Guerras, catástrofes naturais, seja vulcão, terremoto, tsunami. Se isso não acontecer, esse crescimento só tem a aumentar. Então ele diz que durante o período da história pode haver, certo, barreiras que impeçam que esse crescimento se torne ainda maior. Como, por exemplo, a gente pode até encaixar aqui leis, como aconteceu na China. Leis que proibiram que a sociedade ficasse livre de ter a quantidade de filhos que desejassem. Então essas leis impediram os chineses de terem mais, por exemplo, de 2 filhos. Lembre-se da política do filho único, certo? Então não é apenas catástrofes naturais, doenças, mas também leis. A gente pode encaixar aqui como um grande problema da sociedade em virtude do aumento populacional, certo? Então lembre-se disso. Essa parte aqui eu já tinha esquecido, mas a gente já viu, mas a tabela não. Olha só, se você ver essa tabela, você vai entender um pouquinho sobre o que dizia a teoria de Malthus. Nessa tabela a gente tem o quê? A população em azul, e nessa cor rosada a gente tem a produção de alimentos, ou seja, nós temos aqui, segundo Malthus, uma população crescente, certo? Nós temos aqui essa população crescente. Então, se essa população é crescente,
o número de alimentos ele pode subir. Na secretaria? Pode. Vai lá. Então, olha só. De acordo com o que dizia Malthus, futuramente, preste atenção, futuramente, quando esse número da população aumentasse, o que é que aconteceria com o alimento? Ele subiria a produção ou cairia? Segundo Malthus. Subiria? Cairia. No futuro, certo? Ele dizia que se esse aumento populacional aumentasse, a produção ela iria aumentar. Só que chegaria a um certo ponto que esse alimento não conseguiria atender a toda a população. Ok? Então isso aconteceria de acordo com Malthus. Mas olha aqui a realidade. A população. O número da população, ela cresceu, ok? Ela cresceu exponencialmente. Só que o que é que aconteceu? A questão do alimento, ele não diminuiu. Certo? Ele não diminuiu, pelo contrário. Ele cresceu, a produção ela cresceu, o número de alimentos também cresceu, em uma realidade até 2050. Ok? Então até 2050 a gente vai ter um número de população gigantesca, o número de produção irá aumentar de forma gigante, certo? Gigantesca. Só que o alimento lá em 2100, onde a gente vai ter a explosão populacional, ela vai chegar a um ponto que vai diminuir, certo? Ao ponto de não conseguir atender a toda a população dessa época que ainda virá, ok? Então, a gente vai trabalhar aqui uma ideia de Malthus, que é a sujeição moral. Prestem atenção nisso. A sujeição moral. O que é que diz essa sujeição moral de Malthus? Implicava na realização do casamento apenas quando o homem tivesse recursos suficientes para educar e sustentar sua família. E dessa forma, serviria para conter o crescimento populacional, afastando o perigo de um crescimento rápido da população. O que é que Malthus dizia com essa sujeição moral? Você quer casar? Case. É importante. Malthus era um pastor anglicano. A igreja protestante, ela incentiva o casamento. Ok? A gente vê isso não só naquele período, mas hoje de forma mais forte. Lindoberto, você está lindo com esse óculos. Então, olha só. Nós estamos aqui diante de Malthus falando o quê? Quer casar? Case, é importante? Mas se casar, tem algum sustento. Tem alguma coisa para você manter a sua família. Se for pobre, não casa. Segundo a sujeição moral de Malthus. Se você não tiver condições de sustentar a sua família, de manter ela bem, saudável, mantendo a alimentação dentro de casa, não case. É melhor que você não case. Por que Malthus dizia isso? Lógico que a ideia aqui é sobre a questão da moral. Sujeição moral. A ideia que Malthus está dizendo aqui é o seguinte: como é que você vai casar, cara, se você não consegue sustentar a sua casa? Você tem amor por aquela pessoa, apreço, apego com aquela pessoa? Tudo bem, mas seja racional. Como é que você ama aquela pessoa, quer casar com ela, mas não quer dar uma vida boa para aquela pessoa? Pode. Entende a lógica de Malthus? Isso é um propósito básico, mas o real propósito que Malthus elaborou essa teoria, preste atenção, isso é assunto de prova, ok? Se tirar zero, eu não estou nem aí, não vai ter pontinho não. Então olha só, Malthus estava aqui se referindo ao quê? O verdadeiro sentido dele. Se a população dessa realidade é pobre, está se juntando, está se casando, vamos elaborar essa teoria para que esse aumento populacional não aconteça. Certo? O verdadeiro sentido dele, o verdadeiro propósito da sujeição moral era impedir o aumento populacional. Não era, o principal sentido não era a questão deles ficarem ali juntos, de ter um propósito. Não.
A ideia que ele traz aqui é sobre a questão populacional, diminuir, controlar esse aumento, ok? Esse é o verdadeiro sentido. Que se a gente pegar, por exemplo, ensinamentos, para a nossa vida serve. Porque realmente, se você vai casar com uma pessoa, você tem que ter pelo menos uma estrutura. Certo? É um fato. Você não vai morrer de fome. Você, a mulher e os filhos, né? Você não vai fazer isso, a não ser que futuramente você fala, né? Acontecer de você falir e acabar perdendo o emprego. Tudo bem. Mas o propósito inicial é você pelo menos ter uma base. Então Malthus, ele é um grande apoiador disso. Na imagem vocês conseguem ver a figura desse camarada aí, certo? Uma foto de Malthus. Certo? Então vamos lá. Essa teoria, a sujeição moral, que é a teoria malthusiana, ela afirma que o crescimento populacional acelerado do país, subdesenvolvidos, é o maior obstáculo do seu próprio desenvolvimento. Acompanha, página aí 27. Certo? Desenvolvimento econômico, pois essa sobrecarga populacional desvia grande quantidade dos recursos para investimentos sociais, como habitação, escolas, saúde e creches, que, segundo os neomalthusianos, ou seja, os novos malthusianos, o que é que eles dizem? São improdutivos e impedem investimentos em setores produtivos da economia, como agricultura, pecuária, industrialização, extrativismo, etc., criando uma roda viva de empobrecimento que afundaria o desenvolvimento, certo? Ou subdesenvolvimento, melhor dizendo. Olha só, gente. Segundo o que Malthus dizia em sua teoria, essa questão, ou a gente pode colocar o maior obstáculo dos países subdesenvolvidos, é justamente a forma como é aplicada a sua economia. Veja, Malthus, ele era economista, ele sabia o que estava dizendo. Ele entendia da sua área. E ele dizia que esse desenvolvimento econômico, essa sobrecarga populacional, devia justamente da quantidade de recursos para investimentos sociais, como habitação, saúde e tudo mais. Então ele dizia claramente que essa sobrecarga populacional só se dava pelos investimentos nessa área. Ou seja, não poderia ser gasto tanto em saúde e em educação, ele dizia. Tá? Ele dizia dessa forma. Tem aqueles, por exemplo, hoje, que acreditam nessa teoria e nesse pensamento dele. Pode ir. Tem muitos que acreditam, certo? Como, por exemplo, acho que vocês já ouviram a ideia de privatização, certo? Vocês já ouviram nesse pensamento. Pronto. Quem acredita nesse pensamento de privatização das instituições, acredita, por exemplo, em um pensamento de Malthus. Malthus acreditava que as empresas deveriam ser privatizadas, as escolas, os postos de saúde, tudo isso, ok? Isso, não pertence mais ao Estado, certo? Pertence a uma pessoa física, ok? Então, Malthus tinha essa ideia, esse pensamento, ok? Mas o que é que acontece? Nós temos os neomalthusianos, ou os novos malthusianos, que eles acreditam aqui claramente que o principal, certo, problema dos países subdesenvolvidos não são os altíssimos investimentos em saúde e educação. Pelo contrário, é em outros setores desnecessários, como a agricultura que a gente viu, pecuária, industrialização, extrativismo. Veja bem, não entenda mal. A ideia aqui não é que esses setores sejam desnecessários. Não é que a agricultura ela não seja necessária, o extrativismo, nada disso. Mas o que é que acontece? É que não é necessário os altíssimos investimentos que há nesses setores. Os neomalthusianos, eles dizem assim: Malthus, você estava um pouco equivocado em sua época. Por quê? Porque o problema não era a saúde, não era a educação. O problema é o que está havendo nesse setor industrial, nesse setor do extrativismo. Esse é o real problema. Lá atrás não eram altos investimentos em saúde, não. Era nesses outros setores da agricultura. Então, aqui nós temos o real
problema que acontece nesse contexto. E aqui tem sentido, certo? Até que esses novos malthusianos fizeram com que houvesse um sentido na sua teoria, ok? E realmente há um sentido aqui, ok? No último parágrafo da página 27, gente, olha só. Responsabilizando o elevado crescimento demográfico pela situação de fome e miséria dos países subdesenvolvidos, os neomalthusianos indicavam como solução. Preste atenção. Segundo os neomalthusianos, existe uma solução para esse problema. Malthus ele não conseguiu resolver através da sujeição moral. Ok? A sujeição moral deu certo naquela época, mas depois foi se largando ao tempo, ok? Mas olha só o que eles dizem. O controle da natalidade, o não investimento em setores sociais e o investimento em setores produtivos da economia, como forma de elevar a geração de riqueza, fato que promoveria o aumento da renda per capita da população. Olha só. Segundo aqui esses novos malthusianos, eles falavam sobre o controle da natalidade de que forma? Não investindo em setores sociais. Aqui é um pouco radical demais. Porque não haveria aqui, por exemplo, nesses setores, investimentos em políticas públicas. E a gente sabe que a gente carece desses investimentos, que atenda a população, que supra as necessidades da população. Então, se não houver... No banheiro? Pode. Então, se não houver os investimentos, a gente não teria absolutamente nada disso. Ok? Então, ficaríamos fragilizados... Fragilizados fragilizados nesses setores. Ok? Como saúde, educação, transporte. Ok? Então, seria um grande problema. Por quê? A diminuição desses setores sociais, gente, faria, por exemplo, com que o investimento, ao invés de ser em questões sociais, eles fossem voltados na questão produtiva. Ok? Então, não vamos investir na sociedade, no setor social, mas no produtivo. Porque isso gerará uma dificuldade das pessoas em se relacionar, mas aumentará o dinheiro, a riqueza para a população. Exemplo. Eu sou um agricultor. Eu trabalho, ganho dinheiro, eu tenho muito dinheiro. Imagine aí. Só que o que é que acontece? Em saúde, a saúde é péssima. A educação não é lá essas coisas. O transporte, meu Deus do céu, a gasolina, lá em cima. Para me casar e ter outra pessoa, o gasto vai duplicar. Entendeu? Então o que é que acontece? Vamos diminuir no social, porque isso vai evitar com que as pessoas casem, tenham filhos, ou pelo menos controle a quantidade de filhos que vão ter. Deu para entender, gente? Isso aqui é a teoria neomalthusiana, ou pelo menos aqui nós estamos falando da solução que eles têm. Que aqui, crítica minha, se torna um problema social gigantesco. A gente já vive em um país com uma desigualdade social gigantesca. Aplicando essa teoria neomalthusiana, é um desastre. É uma catástrofe no Brasil. Nossa, eu queria as coisas privadas. Certo? É dessa forma. Então, se tornará, logicamente, um gigantesco problema. Teoria reformista, página 28. Olha só. Vamos dar uma corridinha aqui para sermos rápidos. Para a gente fazer um... Vai cair essas teorias? Vai. Não sei qual. É porque deu um lapso de memória quando... Não gostei dessas teorias. É bem complexo essas teorias, mas não é um bicho de 7 cabeças, não. É bem tranquila a prova, tá? A ONU. Mas vai ter. Olha só, 28. Teoria reformista. A teoria reformista foi elaborada por demógrafos
que questionavam a validade dos argumentos malthusianos e neomalthusianos, de que a culpa do crescimento populacional acelerado era da população. Para os reformistas, as causas da explosão demográfica são a pobreza e a miséria, caracterizada pelo subdesenvolvimento das populações mais carentes. Vamos lá. Como eu disse, a teoria reformista ela é mais centrada, ela é mais objetiva, ok? Lógico que aqui nós estamos falando da teoria reformista, aqui nós estamos falando dos reformadores, certo? Em específico ali no período de João Calvino, certo? Para quem é centrado um pouquinho na área teológica, a partir de João Calvino, que foi um teólogo reformista daquele tempo, ok? Então ele dizia aqui, certo, os reformistas, que o problema que Malthus e os neomalthusianos apresentavam, aqui eu quero abrir um parêntese, neomalthusiano, lembrem-se, é os novos malthusianos, é a mesma ideia, neo vem de novo, malthusiano da teoria de Malthus, então, novos malthusianos, ok? Então, os reformistas diziam que os malthusianos e os novos malthusianos, eles estavam completamente equivocados, completamente equivocados no que diz respeito ao quê? O agente desses problemas. Segundo os reformistas, o problema não é a população, certo? A dificuldade encontrada aqui não é essa população, certo? Como a gente viu na teoria de Malthus e os neomalthusianos. O problema aqui é justamente a miséria, certo? E a pobreza, certo? Por que eles vão dizer que é justamente isso? Porque a miséria, a pobreza, vai fazer com que a população fique o quê? Mais carente. Precise suprir a sua necessidade com alguma coisa. E lógico que aqui alguma coisa seria a reprodução. Beleza? O problema aqui, aí você pode dizer, professor, mas é a população da mesma forma. Não, eles culpam, os reformistas, a pobreza e a miséria. Okay? Esse é o real problema e a situação aqui que está presente nos países subdesenvolvidos, nas nações subdesenvolvidas, tá bom? Então, subdesenvolvimento é a causa do crescimento acelerado da população e não o contrário, como afirma a teoria malthusiana. A teoria malthusiana, lembrando, se refere à população e não ao subdesenvolvimento. Eles culpam a população pelo subdesenvolvimento. As reformistas, eles culpam o subdesenvolvimento pela situação que aquela população está passando. E aqui a gente pode dizer que os reformistas, eles são mais humanos. Ok? Eles são mais humanos. Por que essa questão, professor? O que significa isso? Quer dizer que eles estão defendendo o ser humano, certo? E não, certo, ao Estado, a gente poderia dizer assim. Ok? Ou a situação. Beleza? Então eles são mais humanizados aqui nessa questão. E por fim aqui, entenderam o problema, né? O problema está pela pobreza e a miséria. E eles dão uma solução, assim como os neomalthusianos e Malthus. Eles dizem que a solução para conter o crescimento demográfico e melhorar as condições de vida da população seria uma reforma socioeconômica focada em saúde, educação, distribuição de renda. Sendo assim, a população faria o seu próprio controle da população. É um pouco mais lógica, é um pouco mais até aceitável. Porque os reformistas dizem, olha só, né, Miguel? Então, olha só, eles dizem que se você quer controlar a população, se você quer controlar a taxa de natalidade, você não pode privar o povo de acesso a questões sociais. Você não pode tirar a saúde, você não pode tirar a educação, você não pode tirar as redes de transporte ou diminuir, mas pelo contrário, você tem que incentivar
tem que trazer melhor condição de vida à população. Tem que oferecer uma qualidade de infraestrutura, uma qualidade de geração de empregos. Porque fazendo isso, você privando as pessoas desse acesso, vocês não vão diminuir. Vocês vão causar um problema ainda maior. Então os reformistas dizem o quê? Incentivem a educação, a saúde, a uma melhoria nas redes públicas. Incentivem. Porque o que é que vai acontecer se incentivar? A população faria o próprio controle da população. Eles sabiam os limites de acordo com a renda de cada um. Nós temos desde o mais pobre, e assim funciona o sistema capitalista, desde os mais pobres até os mais ricos. Os burgueses, né, João? Então nós temos aí esses camaradas. Cada um vai saber o que vai fazer. Tem gente que é rico, com dinheiro lá em cima, que pode fazer o que quiser, no sentido de possuir coisas materiais, que estão sozinhos, não têm uma família, estão lá. Então eles fazem o controle de natalidade. E aqui eu não estou citando várias pessoas, tá bom? Então cada um faz o seu controle, se quiser deixar descendente ou não, aí é com ele, certo? Mas existe essa questão que aqui a teoria reformista, para mim, aqui eu estou dando um posicionamento meu, a teoria reformista tem mais sentido. Tem mais sentido. Porque você, retirando os privilégios da população, retirando tudo isso da população, vai causar um problema gigantesco. Tá? Vai inchar a população economicamente, o PIB da nação vai inchar, certo? Só que a população vai ficar pobre, como é o caso do Brasil. Explica aí direito, que eu não entendo o que é PIB. PIB é o produto interno bruto. O PIB é a renda ou saldo. Vocês sabem o que é saldo, né? Saldo é o positivo da nação. Então, o saldo da nação durante o período de um ano. Durante um ano, a nação ela vai fazer o quê? Ela vai ganhar esse dinheiro, mas vai gastar pagando as suas contas. No final do ano, vai saber se ela tem saldo ou tem débito. Não, perdão. Ou tem crédito, certo? Ou vai ter débito ou crédito. Débito é o saldo. Crédito é aquilo que ela está devendo, certo? No caso, o PIB é o saldo final de uma nação, ok? É o dinheiro final. Por isso, por exemplo, que os Estados Unidos é a nação mais rica do mundo. Os Estados Unidos, no final do ano, depois de pagar todas as suas contas, de investir em todos os setores que tem de investir, eles estão com cerca de mais de 7 bilhões de dólares de saldo. Ou seja, positivo lá na conta. Pois é. Mas olha só, a China está quase na cola, certo? A China está com 6, poucos, certo? Então a China está encostando ali. Pode ir. Por quê? Tá ruim, é? Ah, aquela dali? Tá ruim? Mas vai sobreviver até lá, se Deus quiser. Olha só, gente. Alguma dúvida em relação a essa teoria de Malthus, neomalthusianos e reformista? Perguntem agora, que eu não vou voltar mais nesse assunto. Se tiverem perguntas, perguntem. Já é um malthusiano ou neomalthusiano? Mas é isso. É o novo malthusiano. Olha aqui. E aqui guarda a pergunta, viu? Eu queria aqui só colocar uma diferença aqui. Malthus, ele dizia, por exemplo, é quase a mesma coisa, certo? Preste atenção. É quase a mesma coisa. O malthusiano e o neomalthusiano. A diferença é nas soluções que eles apresentam e no investimento. Para Malthus, não deve haver investimento em saúde e educação, questões aqui sociais.
Já no neomalthusiano, diz que o investimento ele está sendo maior em agricultura, em agricultura, em extrativismo. Então isso é um problema. Para Malthus, o problema é na educação. A solução, Malthus deu a sujeição moral, que está ligada ao quê? Se você quiser casar, case, mas tenha uma renda. Certo? Essa é a ideia de Malthus para controle da população. Já para os neomalthusianos era o quê? Cortar investimentos sociais e aumentar investimento no setor produtivo. Certo? Essas são as duas diferenças apresentadas. Beleza? Isso responde aí a sua pergunta. Agora outra pergunta aqui. Nicole? Se duas pessoas pobres se casarem, não fica uma renda maior? Pronto. Certo? Se duas pessoas pobres se casarem, o quê? A renda não fica maior. A renda não fica maior. Não. Aí, por exemplo, aqui essa questão entra na sujeição moral. Malthus condena isso. Ele diz que se dois pobres que não têm nenhuma renda se casarem, é um fracasso. Certo? Eles entram em um declínio. Por quê? Provavelmente eles vão morrer de alguma forma, entrar em desespero ou de fome, certo? Ou esse casamento não vai durar muito tempo. Vai acabar tendo muitos filhos e se separando depois. O Brasil, a gente pode colocar o Brasil claramente sobre o setor neomalthusiano. Claramente, certo? Nós vimos isso. Malthusiano, neomalthusiano, certo? Nós temos aqui um devoto de Malthus. Na verdade, as pessoas acham que, tipo, pra ter filho, mesmo você tendo um salário de tipo uns 3 mil reais, Certo. mesmo assim, pra poder cuidar de criança, tem que comprar o enxoval, as fraldas, o leite, tem que ter coragem pra acordar 6 horas da manhã pra cuidar da criança. Tem que ter. Tem que ter. Não teve? Tem que cuidar. Dizem também Tem que que cuidar. quando você vai envelhecendo, você não fica mais naquela de querer ter filho. Mas, Exato. se você for parar pra ver, a taxa de jovens no mundo é muito alta. Aham. E esses jovens Exatamente. Olha só. Isso, João. Olha só. Ok? Gente, olha só. Bora continuar. Certo? Pessoal? Beleza. Vamos retornar para a gente começar a fazer a nossa revisão. Certo? Vamos fazer a nossa revisão. Aqui vocês podem começar a fazer certas anotações, ok? Porque eu só vou falar apenas os assuntos relevantes e importantes do nosso conteúdo. Lógico que eu não vou falar tudo, porque aí se tornaria enorme, né? A nossa revisão. Pois é. Então a gente vai falar apenas os assuntos importantes, necessários, tá? E aqui, se houver pergunta, gente, não tenham vergonha de fazer pergunta nesses momentos. Desbrucem o assunto. Pode. Desbrucem o assunto. Perguntem o que vocês tiverem de perguntar, ok? Só não pergunta o que vai cair na prova. Tirando isso... É isso, vai ter muito. Não, aí não. Não. Vamos lá. Na página 10, lá do início, trabalhamos sobre a questão do ver, observar. A geografia, ela trabalha sobre como vemos as coisas. Tudo que está ao nosso redor. Ok? Então, a gente, a partir do momento que vemos as coisas, a gente sabe a transformação que houve ali, naquele local. E a gente sabe que todas as transformações existentes no nosso planeta, o ser humano ele conseguiu observar tudo aquilo, certo? Seja ela de forma natural, ou seja, transformações naturais, ou seja ela por ações humanas, ou seja, transformação natural é a própria natureza
própria natureza se manifestando, seja terremoto, tsunami, entre outras questões. De forma humana, são as ações que o ser humano tem em transformar a natureza. Eita! Transformar a natureza de alguma forma. Então, o ser humano ele tem esse envolvimento na transformação natural, certo? Oi. Pronto. Então, a geografia trabalha como vemos, certo? E a gente consegue ver tudo aquilo que é transformado na natureza, certo? Seja por ela mesma ou seja pela ação humana, certo? Ou seja, desmatamento é uma ação humana, queimadas é uma ação humana, jogar lixo ao ponto de poluir os rios e a floresta é uma ação humana. Então tudo isso envolve essa questão da ação que o ser humano tem, da transformação da natureza. Então isso está com efeito na forma como olhamos, porque a gente percebe o que está sendo transformado, tá? Se eu estou com essa caneta aqui, se eu mudo ela de lugar, então automaticamente eu estou percebendo como eu olho, como eu vejo, que ela está sendo movimentada de um lado para o outro, ok? Então, isso é a forma como vemos as coisas, certo? Sobre um mosaico, ok? Sobre um mosaico de blocos naturais, a gente está falando... Deixa a pessoa escutar. Olha para frente, o professor está na frente. Bota pra fora. Muito bem. Faz umas perguntas pra ele. Então, olha só. Nesse mosaico, nós temos aqui a ideia de continentes e temos a ideia de oceanos, ok? Continentes, eles estão se referindo a quê? Blocos de terras, certo? Isso é um significado simples para que vocês entendam o que é ou que são continentes. São blocos gigantescos de terras que ficam de forma emersa, ou seja, fora da água, visível ao ser humano. Já os oceanos é aquela água imensa que nós temos salgada, né? Aquela água salgada que nós temos aí como é conhecido como oceanos. Então a gente tem uma nomenclatura para continentes e oceanos. Nós temos nomes e teorias para se dar aos continentes e para os oceanos, ok? Até aqui, beleza? Continente, só lembrar, continente é a massa de terra, ou a grande quantidade de terra. Já os oceanos é aquela, digamos, massa líquida, certo? Aquele grande oceano, certo? Com água salgada. Como observamos aí na página 11 agora. Pronto. Alguma dúvida até aqui sobre a ideia de continente e oceano? Oceano é a massa oceano é a quantidade de terra, certo? São as terras à vista. Não sei. Talvez sim, talvez não. Certo? E oceano é aquela massa líquida, certo? Que a gente consegue ver aquela área azul linda e maravilhosa que temos, com uma quantidade muito maior. Lembrando que nós temos aqui a quantidade de oceanos muito maior que a quantidade de continente, ou seja, o número de água é muito maior que o número de terras no nosso planeta, né? Isso é claro, você já sabe, mas aí não é só uma informação. Outra coisa que a gente viu sobre a ideia de termos apenas 3 grandes continentes. Oi? Sim. Tá bom, então... Beleza. Pronto, então vamos lá. Sobre a questão de continente. Acredita-se que antigamente nós tínhamos apenas 3 grandes continentes, certo? Que aqui nós estamos falando da teoria geográfica, geológica, ok? Ou seja, na teoria geográfica, geológica, nós tínhamos apenas 3 grandes continentes, que eram o quê? América, Euroafroásia e Antártida. Professor, cadê a Oceania? Lembra que a Oceania era considerada como
arquipélago, ou seja, era uma ilha. A Oceania era considerada como uma ilha, então não era um continente na teoria geográfico-geológico, ok? Lembre-se disso, que é muito interessante essa parte. Então, tínhamos apenas 3 grandes continentes segundo esse critério, ok? Geográfico-geológico, ok? Segundo esse critério, um continente é uma gigantesca porção de terras emersas, ou seja, nós temos as terras, certo? Dos continentes. A gente já viu o significado disso. Mas o que é que diziam eles? Só é continente, ou se torna um continente, quando essas massas de terras elas se encontram. Ok? Então, se elas se encontram aqui entre si, significa dizer que se torna um grande continente. Exemplo, a Ásia está ligada justamente com a Europa. Ou seja, a Europa e a Ásia é um único continente. Esse é o critério geográfico-geológico. Os dois são um só. Tá? Por que a América é separada? Porque a América não está ligada com nenhum outro continente. Ela está... Aqui nós vamos chegar no canal de Suez, que separa a África. Certo? A gente vai estudar a separação que houve um tempo depois da África. Que foi, no caso, o canal de Suez que foi separado. Mas olha só, aqui tudo bem, né? Deu para entender. Continente só era tido como continente se essas massas de terras elas fossem juntas. Por isso que a América não era da Europa, porque ela é separada pelo oceano. Tá bom? Beleza. Olha só, agora entramos aqui, por exemplo, na chamada Eurásia. O que era a Eurásia? A Eurásia é apenas a união de 2 grandes continentes. Quais são? Europa e Ásia. Por que a África não está mais, professor? Porque a África foi separada. Certo? A África foi separada pelo Istmo de Suez. Certo? O que é um istmo? É um bloco de terra. É um pequeno bloco de terra que separa uma região a outra. Beleza? Então a África só era junta, certo? Só era junta por causa desse istmo, que é um pequeno, relativamente pequeno, bloco de terra. E o que é que aconteceu? O ser humano foi lá e abriu um canal. Ou seja, nós temos aqui parede de um lado, parede do outro, e aqui nesse meio é água. É onde eles usavam para transportar mercadorias naquela época, chamado de canal ou istmo de Suez, ok? Isso, certo? Por exemplo, para leitores da Bíblia, vocês vão lembrar da cidade de Corinto, né? Vocês já viram, tá lá na Bíblia. 1 Coríntios, né? Vocês já ouviram falar, né? Por exemplo, Corinto era uma cidade conhecida como Corinto a Rica. Corinto a Rica. Por quê? Porque o canal de Corinto é o mesmo. Foi naquela região que foi aberto o canal da cidade de Corinto, que hoje é a mesma região que é transportada essas mercadorias. Certo? Então isso é uma informação até interessante para vocês. Mas vocês entenderam por que a África foi separada? A África foi separada justamente por causa do Istmo de Suez. Beleza? Dúvida? Pergunta agora. Vamos lá, uma informação, na verdade uma pergunta. O istmo ele foi separado por ação da natureza ou por ação humana? Por ação do ser humano, por ação humana. Muito bem. Muito bem. Se o istmo ele se tornou um canal por causa de uma ação da natureza ou uma ação humana? É uma ação humana, né? Que a gente sabe que foi o ser humano que construiu. Beleza, muito bem, gente. Na página 12, nós vimos aqui o quê? A ideia da Oceania. A Oceania, ela não era considerada um continente, era considerado um arquipélago, uma ilha, certo? Então ela não era tida como continente. Sobre a questão dos oceanos, nós temos algum deles aí, né? Nós temos os oceanos chamados de Atlântico, Pacífico,
Índico e glacial ártico. O livro não colocou aqui o glacial antártico, certo? Porque aí seria... Mas esses são os considerados grande oceano, certo? Um grande oceano, certo? Eles surgiram aqui para... O propósito desses nomes foi para indicar os navegadores onde é que eles estavam. Lembram que a gente trabalhou isso? Para indicar em qual oceano eles estavam, para não se perder nas suas viagens. Ok? Pessoal, trabalhamos aqui um método geográfico geológico. Agora nós vamos ver o histórico-cultural. O histórico-cultural diz que a separação dos continentes não deveria ser tida através dos blocos de terras, mas através da cultura, dos costumes, da religião. Beleza? Então é através desses sentidos. Beleza? Não. Mas olha só. Isso daí nós percebemos que é através desses propósitos aí. Ok? Então... Oi? Pronto, o histórico-cultural, ele é muito diferente do geográfico-geológico. O histórico-cultural, ele não trabalha com junção de terras. Ele trabalha com a questão, o próprio nome diz, cultural. Trabalha com a questão de cultura, dos costumes, da religião, de cada parte do nosso planeta. Por isso, por exemplo, que os nossos continentes, eles estão ali prontinhos, certinhos, através desse método histórico-cultural. Porque a gente conhece hoje a Europa, a Ásia, a Oceania, a América, a Antártida como sendo continentes, fora a África também, sendo continentes por causa do método histórico-cultural. Se não fosse esse método, nós não teríamos toda essa separação. Foi ele que nos organizou aqui de forma certinha, ok? Então, o que é que eles acreditavam? O que é que eles viram? Eles viram, por exemplo, que a África, a Ásia e a Europa tinham ideias completamente diferentes, costumes completamente diferentes um do outro. Então, o que é que eles viram? Não se pode dizer uma Euro-Afroásia. Não se pode afirmar isso, sendo que cada região tem seus costumes e suas crenças. Então, o que é que vamos fazer? Separar. A Euro-Afroásia não é um continente, são 3 continentes. A Europa, a Ásia e a África. Todos eles são 3 continentes, não um só. Certo? De forma simples é isso. Tá bom, gente? Dúvida? Beleza? Então, com isso, nós temos o quê? Quantos continentes nós temos? 6 continentes. Nós temos a América, a Ásia, a África, a Europa, a Oceania e a Antártida. Então, são 6 grandes continentes que nós temos aí. Aí entra a ideia. Eles viram que aqui... Deixa eu ver se nós falamos. Não falamos. Mas olha só. Pessoal, pelo amor de Deus. Vamos lá. Olha só. Eles viram, bora lá. Eles viram que a Oceania, ela abarcava um povo único. Eles tinham seus próprios costumes e crenças. Então, por exemplo, há muito tempo... eles consideraram a Oceania sendo um arquipélago, uma ilha. Só que eles viram que, por ser um povo único, que não se assemelha, por exemplo, aos africanos ou aos asiáticos, eles viram que é um povo à parte. Por ser um povo à parte, era um continente. Certo? Alguns queriam considerar a Austrália como um continente, porque a Austrália é quase todo o continente da Oceania. Mas eles disseram, não tem condição. A Austrália é um país, é um gigantesco país que pertence à Oceania, certo? Então a Oceania, por isso que a Oceania foi colocada como um continente, ok? Certo? Na página 13 nós temos informações sobre a quantidade de água, a quantidade de terras no nosso planeta, tá?
Mas aqui vocês, acredito que vocês já entendam bem sobre essa questão. Não vou focar muito, como eu disse, eu não trabalho muito com números. Então, só informações como cerca de 71% da Terra é composta por água, né? Cerca disso. Onde a outra parte, ou seja, os 29%, se trabalha com terras, né? Nessa porcentagem de água, 97,5% são salgadas e os 2,5% são doce. Beleza? Só informações aqui básicas. Ok, teoria da Pangeia, página 14. Vamos lá, trabalhar um pouquinho. Então, a teoria da Pangeia é a teoria do único bloco de terra. De forma simples, eu estou usando aqui de forma simples para ficar melhor para vocês. A Pangeia trabalha com um único bloco de terra e um único oceano. Ok? Então, nós temos o que aqui? A Pangeia trabalha com um único oceano, a única terra, ou chamada também de todas as terras. Certo? Qual é a ideia aqui? A ideia é que todas as terras, certo? Todos os continentes antigamente eram um só. Certo? Então todas as terras significa todas elas em um único ponto. Certo? Então, se prestarmos atenção no nosso mapa, parece um quebra-cabeça que você pode ir juntando uma peça a outra. Certo? Porque é o que se tem a observar, visto que foi comprovada essa teoria depois, através das placas tectônicas, que vocês vão ver um pouquinho mais à frente, que são placas que se movimentam no interior da Terra, certo? E que afastam um continente do outro, beleza? Então a Pangeia, de forma simples, são todas essas terras, todos os continentes em um só bloco. Já o Pantalassa era como era chamado o oceano, ou grande oceano. Ou seja, nós temos aqui Pantalassa como todos os mares, ou todos os oceanos. Certo? Pode. Lembrando, Pan é todas, certo? Aqui, Geia é terra. Lassa, a gente está se referindo a os mares, certo? Basicamente é isso. Pergunta? Pergunta? Não? Deu para entender? É fácil. Pangeia, todas as terras. Pantalassa, todos os oceanos ou todos os mares. Certo? Beleza. Página 15, perdão. Nós temos aqui... nós temos... A Pangeia posso. A Pangeia, ela é todas as massas de terras em um único ponto. Ou seja, todos os continentes do nosso planeta antes era um só. Ok? Então, por ser um só, a gente pode classificar ele como Pangeia, ou seja, todas as terras em um único ponto. Certo? Teve um ponto de partida. E o ponto de partida foi a Pangeia. Ok? Acredita-se aqui também na Pangeia que foi onde os seres humanos começaram a se espalhar. Certo? Como assim, professor? A gente tem a formação da Pangeia, o ser humano sendo formado aqui, e a partir dessa formação do ser humano, ele começou a transitar. O ser humano naquela época era nômade, ou seja, ele não tinha um local fixo, então ele começou a transitar. E assim acredita-se que foi através disso que, por exemplo, o Brasil, ele teve essa gigante população de índios, né? Até hoje é um mistério, mas acredita. A outra é Pantalassa. Pantalassa é o único oceano, certo? São todos os oceanos sendo um só, não existe nenhuma separação. Então, Pantalassa são todos os mares ou todos os oceanos, todas as classificações em um só. Vá. Certo? Em um único só oceano. Beleza? Informações interessantes aqui, gente. Nessa tabela da página 14, nós temos aqui a classificação dos maiores oceanos. Os 3 maiores oceanos é o Pacífico, Atlântico e Índico, sendo o maior deles o oceano Pacífico. O maior oceano que temos hoje é o Oceano Pacífico, certo? E o menor, lógico, nós temos o Ártico.
Então, o maior Pacífico, menor Ártico. Assim como também temos os maiores continentes. O maior continente, sem dúvida alguma, é o continente asiático, a Ásia. Certo? A Ásia está como o maior continente, seguido pela América. Então, a Ásia é o maior continente. Em segundo lugar, temos a América. Em terceiro, a África. Em último, lógico, nós temos a Oceania, como o menor continente. Até aqui, beleza, gente? Dúvida mais? A Rússia faz parte da Europa ou da Ásia? Da Ásia. A Rússia é o maior país da Ásia, em questão de território. Da Europa também, só que a maioria faz parte da Ásia. A gente pode dizer, por exemplo, mas tem a Rússia europeia. Sim, tem. Mas essa parte europeia pertence à asiática. Entendeu? Por exemplo, nós temos ali a Ucrânia, né? A Ucrânia, que estava querendo ali fazer parte da OTAN, da União Europeia. Só que a Rússia está tomando, né? Mas olha só. Se vocês prestarem atenção, a Oceania tem 8.600.000 quilômetros quadrados. A Austrália tem 7.700.000. Significa dizer o quê? Que a Austrália é quase toda a Oceania. Certo? Então a Austrália é a maior nação e várias pessoas consideravam aqui a Austrália como um continente. Só que não é bem assim, certo? Bem assim. A Austrália faz parte de um continente, mas não é. Beleza? Página E por que fala que a Austrália é uma 16. massa continental? Como é? Por que fala que a Austrália é a menor massa continental? Menor massa continental. Porque em termos de países continentais, lembra do que a gente trabalhou lá no ano passado? De países com extensões continentais? O Brasil, por exemplo, é um deles. Então, desses países com extensão continental, a Austrália é o menor deles. Certo? Lembra que a gente tem a Rússia, certo? Canadá, a gente tem China também, temos Estados Unidos e temos o Brasil. Depois vem a Austrália. Tá? A Austrália é o sexto. Vamos lá. Diversidade e semelhança. Página 16. Beleza. Se não me engano, aqui nessa página, nós trabalhamos sobre o sentido de raça e etnia. Né? Nós trabalhamos que o sentido de raça, o contexto de raça, está ultrapassado, ou é algo que a gente não pode se utilizar mais. Certo? Por quê? Quando a gente fala em raça, nós não estamos falando da origem daquela pessoa, ou da cultura, dos costumes. Nós estamos falando, na verdade, da cor da pele daquela pessoa. Então, raça é um termo usado para diferenciar uma pessoa da outra através da sua cor da pele. Ok? Então, essa ideia de raça ela foi formulada pelos europeus durante ali o século XIX. Certo? Por isso, eles têm dois conceitos fundamentais. Conceito de progresso e conceito de raça. Ok? Assim, essa ideia, eles defendiam aquela questão de raça superior e raça inferior. Eles diziam que existiam raças superiores ou raças que estavam acima da média, que era a raça ou os povos indo-europeus, que eram aqueles povos antigos ali que vinham do Egito. Pode dizer raça seja usado para diferenciar as pessoas pela cor? Exatamente. Então eles usavam esse termo para diferenciar as pessoas pela sua cor, ok? Então nisso eles utilizavam o conceito de raça superior e inferior. Superior eram os indo-europeus, ok? Os indo-europeus, que eles vinham ali do Egito, uma raça pura, intocável, certo? E eles acreditam que existe uma raça inferior, certo? Uma raça ali que não se pode se considerar maior que eles. Que no caso aqui são aquelas pessoas de pele avermelhada, que são ali nativos da América.
pessoas de pele preta da África e povos asiáticos que têm a cor amarela. Então, todos esses povos, eles dizem o quê? São inferiores. Os únicos povos superiores que existem somos nós, brancos, de olhos azuis, certo? Então, eles dizem que isso é o que separa uma coisa com a outra. Só que aí veio o quê? Veio um projeto. Veio um projeto chamado de projeto... Como era o nome desse projeto? Projeto Genoma. Isso. Projeto Genoma. Esse projeto Genoma, ele diz o quê? Ele diz o seguinte: foi a maior pesquisa genética daquele tempo. Vários e vários cientistas, médicos especializados naquela área, que estudaram, avaliaram tudo isso e viram que tudo isso que estava acontecendo em relação a ser diferente de raça, que a Europa estava levantando isso com fervor, tudo isso era desnecessário porque não faz sentido algum. Porque nós pertencemos a um único ser humano. Pertencemos aos homens sapiens, certo? Então, se todos nós pertencemos a eles, todos nós, seres humanos, somos de um mesmo, ou temos uma mesma origem. Temos uma mesma origem. Então, não tem lógica separarmos um ao outro. Ou seja, o termo raça não nos separa, nos une por um ponto de partida, sermos todos seres humanos. Então, essa ideia de raça não existe, certo? Não existe. Sendo que até os europeus tiveram uma miscigenação, certo? Onde os povos egípcios se relacionavam ali com outros povos. Então, não tem lógica alguma o que eles pensavam, certo? Miscigenação é mistura de povos, certo? Então, olha só, o que é que nos diferenciava? Personalidade. Não só personalidade, mas os costumes, certo? As crenças, é o que nos separa, certo? Eu posso acreditar em Deus, João não. E nos separa, eu sou diferente dele, porque eu tenho uma crença e ele tem outra. Mas, geneticamente, nada nos separa, nada nos impede de sermos diferentes, ok? Então, não somos diferentes, de jeito nenhum. Ok? Deu para entender o projeto Genoma? Então, foi um projeto de pesquisa que foi levantado aqui como o maior projeto de pesquisa para mostrar que não existe diferença no conceito de raça, ou seja, cor da pele. Somos todos iguais e o que nos difere é os nossos pensamentos, certo? É os nossos costumes, a nossa crença. Se você quer saber mais sobre isso, lê aí esse Geografia em Cena na página 18, tá? Tranquilo. Etnias são culturas diferentes. É uma separação que nós temos hoje como a melhor separação existente, né? Etnia, que é culturas, costumes, crenças, através da etnia. Beleza? Olha só, página 18, os agrupamentos geopolíticos. Ok? Nesses agrupamentos geopolíticos, nós temos aqui a ideia de Estado-nação e Estado-nação. Tá? Vamos trabalhar, eu acho que só esse conceito por hoje, que isso aqui eu quero que vocês cravem na cabeça de vocês, certo? Que isso aqui é muito importante e um pouco mais complexo de entender, tá? Olha só, o conceito de Estado-nação, olha só, prestem atenção. Distribuídos mundialmente de forma bastante heterogênea, por conta de deslocamento, e aqui eu vou ler todo, viu? Acompanhe comigo. Milenares sobre o espaço planetário, os povos atuais vivem em um determinado território, delimitado por fronteiras, submetido a leis e governos, que foram criados para organizar sua forma de viver em conjunto. Olha só, há tempos e tempos, certo? A humanidade ela começou a se distribuir pelo planeta.
Através disso, dessa fixação do ser humano em um local, eles começaram a delimitar fronteiras. O que são essas fronteiras? São limites, certo? Que uma nação não pode ultrapassar de um lado a outro. Ok? São limitações de terras. Por exemplo, hoje, aqui no Nordeste, a gente tem fronteiras visíveis, como é o caso das cercas. Vocês veem aquelas cercas, né? Quando vocês vão a uma cidade a outra, vocês veem aquele grande cercado. Isso é fronteira. Uma terra pertence ao dono, a outra terra pertence a outro dono. Então isso é fronteira. Banheiro? Vá. Beleza? Então isso é o contexto, isso é a ideia de fronteira. Que elas têm o quê? Cada um tem sua lei própria, cada um tem o seu governo. Por exemplo, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul fazem fronteira uma com a outra. Ou seja, são próximas uma da outra. Só que uma tem um governo ditatorial, ou seja, de ditadura, já a outra tem um governo democrático. Conseguem entender? Então cada um, por mais que sejam fronteira uma a outra, tem suas próprias políticas. Olha só. Estão agrupados em Estado-nação. Vamos entender o que é nação, o que é Estado e o que é Estado-nação. Ok? Presta atenção. Estado diz respeito à organização política e jurídica e administração criada para orientar os rumos de uma sociedade. Possui soberania ou poder dentro de um determinado território e autonomia ou independência relativa em relação à ordem internacional. Pessoal, temos aqui o Estado como a autoridade suprema de uma nação. Nós temos aqui o Estado sendo o quê? Sendo ele uma organização política e jurídica e administrativa para o quê? Orientar os rumos da sociedade. São esses camaradas que orientam, que trilham o caminho que a sociedade tem que percorrer. Eles que aplicam leis, eles que formulam as leis, é eles que atendem a população em suas necessidades. Então quem faz isso é quem? É o Estado. O Estado, ele tem soberania, ele tem poder sobre a nação, porque ele é o quê? O Estado, ele é autônomo e independente, certo? Isso é um Estado. O que é uma nação? Nação constitui-se em grupos humanos que apresentam características comuns do ponto de vista histórico e cultural. As nações são únicas, pois seus membros têm costumes, valores, crenças, tradições e línguas em comum, que são fruto de uma longa construção histórica. A nação é aquela que está sendo submetida às ordens do Estado. Ou seja, a nação é aquele povo. A nação é o povo, é a sociedade. O Estado são os líderes, são os políticos. E a nação são a população, a sociedade. Professor, basicamente o Estado é, por exemplo, o presidente do Brasil. Exato. Isso. Ele é a autoridade suprema do Estado. Já, por exemplo, a nação são os civis. É a população comum. O trabalhador de cada dia, certo? Então eles, por exemplo, têm uma história. Eles têm uma cultura. Esses camaradas aqui, eles são únicos. Ou seja, vamos lá. A população que eu tenho no Brasil é diferente da que eu tenho ali, por exemplo, na Rússia. É diferente, é um contexto totalmente diferente. A população que eu tenho no Brasil é muito diferente que eu tenho, por exemplo, na Argentina, que faz fronteira com o Brasil. Certo? Então veja, são dois países que fazem fronteira, mas que têm um Estado diferente, ou seja, tem uma política diferente e tem uma nação diferente. Então, cada nação, ela é independente, ela é autônoma, ela tem sua própria história, seus próprios costumes. Fechou? Dúvida? Não?
Então vamos encerrar esse assunto falando sobre Estado-nação. Já pegando a ideia de Estado e pegando a ideia de nação, o que é isso? O que é um Estado-nação? Estamos falando de um conjunto constituído por um território, ou seja, uma porção do espaço terrestre sobre o qual o Estado exerce o seu poder e soberania, certo? Delimitado por fronteiras, onde habita um ou vários povos que se organizaram politicamente e que são soberanos, pois possuem leis próprias. O que é isso? O que é um Estado-nação? Nós temos aqui, pessoal, a junção de um e outro. O Estado, certo? Nação, é aquele conjunto constituído por um território. Imagina, aqui em Piancó, nós temos o território de Piancó. Nós temos a cidade de Piancó, certo? Onde nós temos o quê? Um povo que se organizou, que tem uma cultura, um costume, e está sendo liderado por um político. No caso aqui é o prefeito, os deputados, os vereadores, perdão, que deputado? Os vereadores. Então esses camaradas se organizaram para trazer melhores condições e que atendesse a população. Então esses camaradas aqui são um conjunto constituído por um território, que a gente já viu, o território Piancó, certo? Onde Piancó ele exerce o poder e soberania. Piancó ele é independente. No quesito D, o prefeito toma as decisões para a cidade. Ok? O presidente não pode tomar uma decisão sem passar pela autorização do prefeito. Certo? Ele tem a autoridade suprema sobre a nação. Mas lembrem, o Estado, aqui eu estou falando de Estado, Paraíba. Por exemplo, o Estado Paraíba tem que permitir que haja algum projeto. A partir disso, o prefeito também tem que fazer isso. Então tudo está ligado uma coisa com a outra. Lógico que quase sempre, ou melhor, sempre, né? Ele vai dar autorização. Porque imagina, o presidente do país vai fazer um projeto aqui na minha cidade. Então, né? É constrangedor você dizer que não. E até é ruim para ele, né? Pro nome dele. Então olha só, pessoal. O Estado-nação é justamente isso. É onde esse camarada, no caso o prefeito, tem o poder, mas tem a população ali. Então ele tem que trabalhar em bem de quê? Dos habitantes daquela região. Então isso é um Estado-nação. Tá? É quando o Estado está junto com o povo. Certo? O Estado ele trabalha em benefício do povo, respeitando a sua história, a sua cultura, os seus costumes. Fechou? Entenderam? São 8h25 e vocês podem fechar o material. Amanhã a gente finaliza, tá?